Galera, eu tenho certeza que essa lista vai confundir vocês, mas eu vou explicar porque o Eren está em último lugar dessa lista. Primeiro, o mais detestável aqui é o Show Tucker. A existência desse cara já me incomoda, sério. Ele teve a ideia de fazer experimentos com quimeras, e é claro que para usar nos seus experimentos não tinha ninguém melhor do que sua filha e o seu cachorro, fundindo as duas e fazendo elas se tornarem um ser meio que sem consciência, que não serve pra nada. Tudo isso porque ele estava pressionado. Coitadinho, né, gente? Ele se sentiu tão pressionado que ele teve que fundir a filha, que ainda era uma criança, com o seu cachorro. Esse cara tem que estar no topo da lista dos mais detestáveis dos animes. E é claro que ele é imperdoável. Mas falando em cachorro, vamos pro segundo lugar. Dio Brando. Dio, de JoJo Bizarre Adventure, tem muitos defeitos e fez muita coisa macabra. Mas o seu primeiro feito, que já o destaca para entrar aqui nessa lista, foi quando ele ainda era adolescente, lá quando ele foi adotado na primeira temporada, um dos primeiros episódios. Dio teve a ideia de fazer tudo da pior forma possível para ser a criatura mais detestável e repugnante do planeta. Entre esses fatos, além de trair a família que o acolheu, ele tentou pegar a namorada do seu irmão adotivo e, por último, ele colocou o cachorro da família dentro de um forno, um desses fornos externos que serve para queimar coisas em altíssimas temperaturas. Ele trancou o cachorro lá dentro e ligou na temperatura máxima. Só deu para ouvir o bichinho se debatendo lá dentro. Não tinha nem como salvar e ele virou carvão. O próximo dessa lista, talvez polêmico, é o Orochimaru. Eu sei que o Orochimaru foi perdoado e ele anda livre em Konoha hoje em dia. Mas galera, isso não faz o menor sentido. Diferente do Sasuke, que não cometeu tantos crimes, a lista de Orochimaru é enorme. Ela envolve várias pessoas inocentes que foram eliminadas ou deformadas. Entre essas pessoas estão inocentes, mulheres e crianças. Vilas inteiras sofreram com a opressão de Orochimaru, e ele aliciava crianças e fazia experimentos com elas, além de incontáveis pessoas que eram mantidas em cativeiro como animais, com quase nenhuma condição de higiene ou alimentação, além de ter sido responsável por atacar Konoha e eliminado o terceiro Hokage. E o Orochimaru tem uma lista tão grande de crimes que não faria o menor sentido ele estar livre em Konoha. Não importa o quão ele tenha ajudado, o quão útil ele tenha sido, os atos que ele cometeu precisavam minimamente ser punidos. E a razão disso é que uma pessoa normal, em sã consciência, não pratica esse tipo de coisa. Logo, Orochimaru tem algum desvio psicológico, alguma coisa na sua mente faz com que ele seja tão estranho assim. Talvez alguma coisa na sua infância. O que nós sabemos, de fato, é que Orochimaru não é normal. E ele está livre, à solta, sendo que ele ajudou uma única vez. Tudo indica que a sua mente perturbada pode voltar a agir novamente e fazer tudo igual de novo. Afinal, para ele, isso não tem a menor diferença. O próximo lugar, o número 4, é o Barba Negra de One Piece. E não é só porque ele entregou o Ace. O Barba Negra cresceu no mundo da pirataria sendo o único e verdadeiro pirata de todo o anime. Os outros piratas geralmente são coloridos, samurais, ninjas, animais, robôs ou qualquer outra coisa, menos piratas. O Barba Negra realmente é um pirata, ele tem cara de pirata. E ele cresceu e subiu nesse mundo em uma velocidade assustadora, sempre enganando as pessoas. Ele traiu o seu próprio companheiro de bando, ele eliminou seu companheiro para tomar o seu poder e a sua fruta. Ele traiu o Ace, o entregou para a marinha. Ele matou Barba Branca, que foi como um pai para ele, aquele que ele mesmo chamava de pai. Além de ter eliminado ele em uma situação que Barba Branca estava extremamente doente e ferido, ele ainda por cima roubou o seu poder. E agora ostenta o poder de Barba Branca por aí. Esse personagem é realmente detestável. Agora entrando em Kimetsu no Yaiba, temos o Douma. O Douma nunca teve motivos e nem história triste. A gente sabe que a maioria dos Onis em Kimetsu no Yaiba nem sequer ao menos são maus. Eles são vítimas do destino e foram acertados por acaso. Como por exemplo, Daki e Gyutaro que tiveram que se tornar Onis para sobreviver. Essencialmente, a maioria deles tem uma história triste e algo até justificável. Douma não. Ele simplesmente não gosta de pessoas, desde que ele era humano.
Nunca teve apego pelos seus pais nem ninguém. Sempre fingiu ser uma divindade e explorava as pessoas que acreditavam em toda essa besteira. O Doma sempre explorou as pessoas e tomou proveito delas para o seu próprio prazer. Tudo o que ele queria, ele conseguia, e pouco importava quem morreria no processo. O próximo personagem dessa lista é o Noitra. Eu fiz um resumo de Bleach aqui no canal e vi que muita gente assistiu. Não sei se esse é o seu caso de você que está vendo o vídeo agora. De todas as formas, Bleach é uma obra que eu gosto bastante. E na minha opinião, um dos momentos mais épicos é a transformação da Nel. Quando a gente vê aquela pequenina menina de poucos dentes se transformando em uma poderosa mulher. Nel mitou demais nas suas transformações. E ela enfrentou Noitra. O Noitra era ridicularmente forte, conseguindo fazer frente a Nel, ao Ichigo e quase até a Zaraki Kenpachi. Em força bruta e em dureza de pele, ele superou muitos arrancars, até mesmo a maioria dos espadas. Não é à toa que ele tem um título tão alto. A sua arrogância e seu complexo de superioridade tornam esse personagem extremamente detestável. Em sétimo lugar temos o Homúnculo do Frasco. Apesar de ter uma história razoavelmente triste, esse personagem de Fullmetal Alchemist é, sem dúvidas, muito detestável. Apesar de ser uma forma de vida artificial, ele nasceu com uma ganância, uma arrogância e todos os pecados possíveis e imagináveis em um nível muito alto. Ele queria tudo. Ele queria obter todo o poder que existia. E para isso, era preciso trocar esse poder por vidas humanas. Ele não se importou em dar uma cidade inteira para fazer essa alquimia. Pouco importava para ele se todas aquelas pessoas morreriam no processo. Ele queria obter poder. Mais tarde, ele tramou um plano para fazer uma alquimia em um país inteiro, levando à completa aniquilação milhões de pessoas. E é claro que ele pouco se importava com isso. Tudo o que ele queria era a Pedra Filosofal, era o poder. Ele queria chegar e absorver a verdade. O nível de prepotência era alto demais. Ele acreditava que poderia até mesmo tomar o lugar da verdade, que em Fullmetal Alchemist é o ser absoluto que existe em tudo e desde sempre. E o momento mais feliz é quando ele é completamente eliminado, assim como o próximo dessa lista, o Danzo. Danzo, em sua essência, é um político, corrupto, capaz de manipular as pessoas com jogos mentais, fazer com que elas fiquem completamente à deriva das suas próprias estratégias. Ele fazia pressão psicológica, colocava selos nas pessoas que deveriam segui-lo, ameaçava todas as pessoas e tinha, é claro, um grande poder e influência na mão. Falando em influência, ele também aliciou vários menores. Ele levava pessoas cada vez mais jovens para entrar para Anbu e fazia eles abandonarem seus sentimentos e deixarem de ser humanos. Olha só o Sai, ele demorou muito para conseguir se reencaixar na sociedade e entender como eram os sentimentos e o relacionamento humano. É claro que isso foi colocado como um elemento cômico, como uma piada. E o Sai, na maioria do tempo, é engraçado, o jeito estranho que ele vive e se comporta. Mas aquilo realmente era um grave problema. E ele enfrentou muitas dificuldades para aprender a viver de novo. Tudo culpa de Danzo. Em nono lugar, nós temos talvez a personagem mais contraditória de todo esse vídeo, pelo menos a mais polêmica, pois muita gente defende ela com unhas e dentes. Gabi Brown, de Attack on Titan. Não é difícil você encontrar defensores da Gabi por aí, afinal ela é só uma criança, ela foi manipulada, fizeram lavagem cerebral nela. Mas a verdade é que Gabi não é tão boazinha assim. A essência dela é má. E você pode comparar isso com outra criança da idade dela que viveu exatamente sobre as mesmas circunstâncias. Falco. Olha só como o Falco é bonzinho. Ele sofreu a mesma lavagem cerebral e ele não saiu correndo louco para derrubar um tanque anti-titã. Ele também não saiu desesperadamente subindo em uma corda, entrando em um dirigível e matando a Sasha. O Falco nunca foi capaz de fazer nenhuma dessas coisas, nem nenhum dos outros amigos da Gabi. Ela é a única criança de Marley que tinha tanto sangue no olho.
ela estava pronta a fazer tudo, a eliminar pessoas, a atacar mesmo. E a Gabi continuava avançando com um ódio fora do comum. Isso não é normal. A essência dela é ruim. E por mais que eu veja pessoas defendendo ela e dizendo que ela merece uma redenção, eu jamais confiaria na Gabi Brown. Em 10º lugar temos Eren Yeager. E aqui está o personagem, galera, que eu mais passei pano em toda a minha vida. Só um detalhe muito importante, nós vamos falar do mangá de Attack on Titan. Se você não leu o mangá, troca de vídeo, eu vou deixar um vídeo sem spoilers aqui no card, a partir de agora tem spoilers do mangá. Eren Yeager eliminou 80% da população mundial. Ele tirou a vida de todos os seres que existiam. Apesar de entender em alguns pontos as motivações de Eren Yeager, eu tenho um grande ponto para levantar aqui. Com o poder do Titã Fundador era possível fazer qualquer coisa mesmo. O povo eldiano que vive fora das muralhas, era possível manipulá-los, mudar as suas memórias. O povo de dentro de Parades, era possível manipular Willy Tybur. Willy Tybur estava no controle de Marley. A família Tybur governa Marley pelas sombras. Se o Eren tivesse manipulado Willy Tybur, que é um eldiano e está susceptível ao controle do Titã Fundador, ele teria feito tudo mudar, cancelado o ataque a Parades e até mesmo tratado desse ódio de forma diplomática. Galera, ninguém precisava ser eliminado. Se realmente fosse necessário ativar o estrondo, dava para ir somente contra as tropas. Afinal, com as tropas e o armamento destruído, não teria como eles atacarem, a não ser que eles fossem com lanças e paus. Mas isso não dá conta de titãs. O caminho mais correto que o Eren poderia ter tomado é exatamente esse. Eu vou fazer um vídeo só para isso, explicando detalhadamente como isso poderia acontecer. Galera, e não deixem de se inscrever no canal ativando o sininho com todas as notificações. Eu vou deixar passando aqui na tela um vídeo que eu selecionei que tem tudo a ver com esse assunto, para você ver ele aqui na sequência. Mas se inscreva e ative o sininho de notificações para você receber novos vídeos aqui desse canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.